Olá, salve, salve! Bem-vindo a mais uma aula de cinemática aqui em física aplicada à perícia de acidentes voltado aí para o concurso da PRF. Caso ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se e clique aí no sininho para receber as notificações e ficar aí, sintonizado com a área de exatas aí para concursos públicos. Continuando aí com os conceitos elementares da cinemática escalar, vamos trabalhar um pouco agora com a velocidade. Vamos entender o conceito de velocidade escalar média, o conceito de velocidade instantânea e a relaçãozinha de transformação de unidades aí em velocidade. Ok, então meu possante aqui, passando aqui pela posição inicial, e aí eu tenho que registrado também um tempo inicial. E aí seguindo, pé embaixo, chego lá numa posição final e registro também um tempo final, ou seja, do movimento do início da partida até onde eu finalizei o meu percurso. Certo? Então o que eu posso aqui agora definir como velocidade escalar média? Durante esse percurso aqui é a variação de espaço dividida aí pela variação de tempo. Então essa relação entre variação de espaço e variação de tempo, essa razão aqui é o que determina a nossa velocidade média. É claro que essa variação de espaço aqui, a gente pode entender o que como espaço final menos espaço inicial, que já definiu anteriormente, e a variação de tempo, tempo final menos tempo inicial, que a gente também pode chamar o que especificamente, exclusivamente apenas o que de T0, e T, S0 e S sozinho aí para definir, essas posições aí. Então teríamos o que, que velocidade média vai ser o que? Espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. E a velocidade instantânea? É a velocidade que o corpo possui num determinado instante de tempo, ou seja, é um momento exato. Eu não estou analisando mais um percurso, uma variação aqui. Eu estou analisando apenas um momento específico, um tempo específico. Ok? Então, de repente estava aqui, eu passei no meu possante, o cara estava ali com o radar, o policial rodoviário federal aí, e eu nem percebi. Depois que eu passei aí, no meu possante, que eu fui perceber. Poxa, o limite de velocidade é 100 km. Aí o que eu tratei de olhar? Velocímetro. Então, naquele exato momento, o que marcava o velocímetro? 120 km por hora. Sinto muito, A multa vai chegar em casa, Fazer o quê? Ok. Então, o que é a velocidade instantânea? Essa velocidade captada aqui num dado exato momento. Então, quando você olhou lá o velocímetro e marcou, velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade captada aí pelos radares ao longo das rodovias é a velocidade instantânea e não a velocidade média, ok? Muito importante isso aqui, porque a prova vai querer derrubar você aí dizendo que essa velocidade captada aqui ao longo da rodovia, que é uma velocidade média, a velocidade captada aí pelos radares, mas não, é uma velocidade instantânea. Ok, exemplo, como calcular aqui a velocidade média, em uma determinada situação. Então vamos lá, qual a velocidade média escalar quando o carro parte aqui da posição 30 km no tempo, no instante 0 horas e chega à posição 190 km no instante 2 horas. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem um espaço inicial, que é 30, e um espaço final, que é 190. Então a variação de espaço que a gente vai precisar, que é o que andou, então o ΔS, que é o espaço final menos espaço inicial, então 190 menos 30. E o que mais que a gente vai precisar? O tempo gasto.
né? Então, se a gente observar aqui, ó, de 0 hora até 2 horas. Então, qual é o total de tempo gasto aqui? Ou seja, a variação de tempo aí também, que a gente calcula, né, pelo tempo final menos o tempo inicial, ou seja, 2 menos 0 para essa circunstância. Então, a gente pode concluir o quê? Que a velocidade média aqui é a distância que o móvel andou dividido pelo tempo que esse móvel gastou. E aí, o que a gente tem aqui? 160 quilômetros, a variação de espaço, e 2 horas, a variação de tempo. Então, a velocidade média aqui quer dizer que a gente vai pegar 160 dividido por 2. Portanto, a velocidade média aqui, durante esse trajeto, foi de 80 quilômetros por hora. Questãozinha para a gente fixar aqui o nosso conteúdo aí, né? CESP, CMB Pará, define aí cinemática, que vem da palavra grega, né? Kinema, e significa movimento. É uma área da física que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas ou seus efeitos. Ela faz uma análise apenas descritiva do movimento, em que o referencial tem função importante. Tendo como referência, né, cinemática, julgue os itens seguintes. Se em uma corrida de Fórmula 1, um piloto desenvolveu a velocidade média de 387 km por hora, conclui-se que ele manteve essa velocidade em pelo menos 50% do tempo da corrida. Olha só, cuidado, sempre a questão, o elaborador vai tentar confundir você justamente nessa relação aqui de velocidade média, dizendo que houve uma média aí dessa velocidade, pelo menos um percentual do percurso. Nada a ver. Por quê? Porque essa velocidade média a gente já viu que é uma variação de espaço dividido por uma variação de tempo. Então o que significa? Que é uma média tirada aí durante todo o percurso. Talvez o carro, em momento algum, tenha marcado no velocímetro exatamente essa velocidade, mas quando se tira a média, acabou caindo nesse valor aqui. Então não tem essa obrigatoriedade que esse valor teve que aparecer lá no velocímetro do carro aí em pelo menos 50% aí do tempo da corrida. Não tem nada a ver com isso. Então o item aqui está errado, né? Elado, como dizia Cebolinha, né? Elado. Ok. E com relação à transformação, como que a gente pode verificar, a gente pode analisar aqui essa transformação? Olha só, a gente trabalha em duas formas aqui, que é o quilômetro por hora e o metro por segundo. O metro por segundo é um sistema internacional, porém aqui no Brasil é muito comum a gente trabalhar em quilômetros por hora e não em metros por segundo. Então algumas vezes, em algumas circunstâncias, a gente vai ter que trabalhar aí com uma transformaçãozinha. Então significa que para a gente transformar aqui, ó, de quilômetros por hora em metros por segundo, então a gente efetuar essa transformação de quilômetros por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E caso a transformação seja de metros por segundo em quilômetros por hora, multiplicar por 3,6. Professor, mas como que eu vou lembrar se é para multiplicar ou se é para dividir? Ó, muito fácil. Deixa eu fazer aqui uma análise contigo. Perceba o seguinte, transformar 20 metros por segundo em quilômetros por hora. Olha só, o que acontece aqui? Quando eu falo aqui, qual é a primeira unidade que aparece? Metro do primeiro valor. Qual é a primeira unidade que aparece lá para a transformação? Quilômetro. O que significa? Eu tenho que transformar metro para quilômetro. Ó, eu tenho que transformar uma unidade menor para uma unidade maior. Então, para eu pegar algo menor e transformar em algo maior, obviamente que eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. O valor é sempre 3,6. Então, 20 metros por segundo vezes 3,6, teremos aí 72 quilômetros por hora. Já na seguinte situação, segundo exemplo, transformar 108 km por hora em metros por segundo. Da mesma forma, ó, observe aqui, quando a gente pega a primeira relação é quilômetros por hora, então qual é a unidade aqui, a primeira unidade dessa
primeira relação, quilômetro, e a gente tem que transformar isso em metro por segundo. Quando a gente pega lá essa segunda relação que a gente vai transformar e observa a primeira unidade, o que a gente tem? Metro. Então basta observar a primeira com primeira, compara a primeira com primeira. O que a gente tem? Quilômetro, metro, ou seja, quilômetro é uma unidade maior, metro é uma unidade menor. Então, para eu pegar algo maior, convertendo em algo menor, o que eu vou fazer? Dividir. É isso mesmo? Então, ó, 108 km por hora dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Beleza? Isso aí. Então, veja, ó, muito simples, muito tranquilo aí, conceito sobre velocidade e sobre transformação aí de unidades dentro de velocidade. Ok, obrigado pela atenção. Muito bom avançar no nosso estudo e aperfeiçoar o nosso conhecimento. Assim, sua opinião é muito importante para nós. Então, se gostou, dê um like aí e também deixe sua opinião, né, com sugestões, né, para o nosso canal, para que a gente possa estar sempre atendendo você da melhor forma possível, ok? Grande abraço!